A herbivoria é uma interação ecológica interespecífica, já que ocorre entre indivíduos de espécies diferentes, e também é desarmônica, já que um dos indivíduos é prejudicado. Nesse tipo de interação, um organismo alimenta-se de algas e plantas ou apenas de partes delas. Quando ocorre a ingestão da planta por inteiro, essa interação pode ser considerada predação. A herbivoria apresenta grande importância ecológica. Ao se alimentarem de certas plantas, os animais auxiliam tanto na dispersão de suas sementes, permitindo que elas possam germinar em novos ambientes, quanto no processo de polinização de algumas espécies. A coevolução entre plantas e herbívoros é um exemplo de relação ecológica evolutiva que trata-se da relação onde ambos os grupos se influenciam de forma mútua ao longo do tempo. Conforme um grupo desenvolve defesas e outro grupo desenvolve ataques que possam ultrapassar essas defesas, as plantas desenvolvem defesas químicas e morfológicas, enquanto os herbívoros evoluem em forma de superá-las. Esse processo de adaptação mútua é capaz de gerar grande variabilidade de estratégias, sejam elas de defesa ou de ataque, que afetam a dinâmica das comunidades e as interações ecológicas. Diante da variabilidade nutricional e palatabilidade dos recursos alimentares, os herbívoros desenvolveram uma gama de adaptações para otimizar o aproveitamento desses recursos, enquanto as plantas, por sua vez, evoluíram uma série de estratégias para minimizar os danos causados pelos herbívoros. Plantas e insetos são um caso clássico de coevolução, que por sua vez é quase sempre mutualístico. Essa conclusão se deve da constatação de que algumas plantas e seus polinizadores são tão dependentes uns dos outros e seu relacionamento é tão exclusivo que esse fenômeno poderia ser resultado de um processo coevolucionário. Com a herbivoria, por parte dos insetos às plantas, algumas espécies desenvolveram mecanismos de defesas físicos, químicos e morfológicos para afastar os animais que venham a se alimentar delas. Contudo, estes animais, em resposta, também desenvolveram ferramentas para as consumir sem causar danos aos seus organismos. O mecanismo de defesa químico é a alelopatia, isto é, a dispersão de substâncias químicas para afastar os animais herbívoros que se alimentam dessas plantas. E de acordo com estudos, a mais eficaz defesa química envolve a liberação de substâncias voláteis por plantas danificadas, que atraem inimigos naturais, podendo interferir na alimentação e desenvolvimento desses insetos que estão as predando. Podemos também citar os diferentes padrões de folhas que mostram a diversidade dos insetos que os atacou de acordo com seu aparelho bucal. Por exemplo, as formigas têm o hábito de cortar as folhas, produzindo um padrão recortado. Os besouros têm o padrão de furar as folhas, produzindo um modelo esburacado. Já o padrão do tipo esqueleto é produzido pelas lagartas, que costumam rasgar as plantas. A relação entre as plantas e aves polinizadoras envolve dois processos. Primeiramente, o transporte de pólen entre plantas, que é realizado por animais forrageando, promovendo a polinização e a produção de recursos que atraem polinizadores até as flores. Sendo assim, as flores que são polinizadas por pássaros possuem mecanismos específicos para a visitação do mesmo. Nesse meio, podemos destacar a relação entre as flores ornitófilas e os beija-flores, que por meio de associação mutualística atua como importante agente polinizador. Esta espécie vegetal possui suas principais características como as flores com tonalidade vermelha, tubulares, alta produção de néctar com concentração de açúcar mediana. Assim, as flores competem por polinizadores e as adaptações reduzem os efeitos desfavoráveis dessa competição. Também há interação de herbivoria do tipo florívoros, em que alguns insetos se alimentam de tecidos florais. E a frugivoria, onde os animais se alimentam, além das espécies vegetais, de frutas. Os mamíferos herbívoros também apresentam adaptações, sendo possível observar dentes molares e pré-molares desenvolvidos que garantem que o alimento seja triturado e moído. Nesses animais, os dentes caninos e incisivos geralmente são modificados para garantir que eles sejam capazes de abocanhar o alimento. Além disso, em vários mamíferos herbívoros, os caninos não estão presentes.
Além das adaptações dentárias, bicos e peças bucais, o restante do sistema digestório dos herbívoros é também adaptado à dieta baseada na ingestão de organismos produtores. Quando comparado ao sistema digestório de um carnívoro, o herbívoro apresenta um trato digestório muito mais longo. E isso é essencial, uma vez que a matéria vegetal é mais difícil de ser digerida. Portanto, passa maior tempo no canal alimentar, proporcionando maior tempo de digestão. Assim como os herbívoros, as plantas também apresentam adaptações para se protegerem da herbivoria, como a presença de espinhos e acúleos, estruturas também semelhantes, e a produção de compostos tóxicos. Alguns estudos mostram que a defesa das plantas pode ser induzida pela ação dos herbívoros, ou seja, plantas que sofrem maior ação da herbivoria apresentam maior concentração e também maior diversidade de compostos tóxicos. Algumas plantas, como o alecrim, a lavanda, a verbena e a citronela, produzem um óleo com odor desagradável aos mosquitos a partir das moléculas oriundas do seu metabolismo secundário. Essa ação protege a planta e também o ambiente da presença de insetos. A partir da realização desse trabalho, podemos evidenciar que a herbivoria é uma relação de grande importância. Afinal, a partir dela, os nutrientes e energia chegam a outros níveis tróficos da cadeia alimentar, por meio do consumo dos autótrofos pelos seres herbívoros. Para encerrar o trabalho, trouxemos esse trecho de um documentário a título de curiosidade. É de senso comum pensar que todas as formigas são herbívoras. No entanto, algumas são onívoras e carnívoras. No presente vídeo, as espécies de formigas cortadeiras estão em conjunto, triturando as folhas e levando ao formigueiro para utilizar o material na produção de fungos, que será seu alimento final.